Sejam bem-vindos ao canal Reambientando do Seu Jeito. Eu sou a Jane e hoje a gente vai falar sobre como calcular o custo de uma obra. Desde que eu publiquei o vídeo da mini casa, vou deixar aí o card para quem ainda não viu, eu tenho recebido muitos comentários e muitas perguntas. Cheguei a gravar um vídeo esclarecendo dúvidas sobre esse vídeo da mini casa, mas tem duas perguntas que se repetem muito e continuam se repetindo mesmo após esse vídeo, e eu resolvi então gravar um outro vídeo para falar especificamente disso. O vídeo de hoje eu vou falar sobre como calcular os custos de uma casa, quanto é que vai sair a obra da minha casa. E num próximo vídeo eu vou falar sobre como construir um mezanino, materiais que podem ser utilizados e formas de fazer, para atender tantos pedidos que vocês têm me feito. Mas a pergunta realmente campeã do pessoal que assistiu aquele vídeo é assim: quanto custa essa casa, Jane? Então o que eu tenho explicado para as pessoas é o seguinte: existe um índice que a gente consegue aí pelo Google, nos jornais também, que chama-se CUB, que é Custo Unitário Básico da Construção Civil. Esse índice foi criado para se poder fazer uma estimativa bem aproximada de quanto vai custar a obra. Esse CUB varia de acordo com o estado do Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, ele é dividido em 3 categorias, que seria baixo padrão de acabamento, médio padrão de acabamento e alto padrão de acabamento. O baixo padrão de acabamento seria aquela casa mais simples, que tem tudo que uma casa precisa, inclusive revestimentos, pisos, azulejos e tudo mais, louças, metais e tal, mas os materiais que são utilizados nessa casa são de um preço um pouco mais barato, digamos assim. Isso não quer dizer que seja uma casa mal feita ou uma obra de pouca qualidade. Só quer dizer que os materiais de acabamento que foram usados ali são materiais um pouco mais baratos. A casa de médio padrão de acabamento seria aquele padrão que já está dizendo de uma média de preços, que não é o tão mais barato e nem é o tão mais caro. E o alto padrão de acabamento seria aquela construção de luxo. Então, baseado nesse custo unitário básico da construção civil, a gente pode estimar de uma maneira bem aproximada quanto vai custar a nossa casa. Para dar um exemplo mais concreto, essa casa que eu fiz ali de 20 metros quadrados, eu expliquei no outro vídeo que como é que a pessoa faria para calcular isso aí. Vamos supor que ela fosse construída aqui em Porto Alegre, aqui no estado do Rio Grande do Sul, onde eu moro. O CUB de baixo padrão de acabamento, ele está calculado em R$ 1.370 cada metro quadrado. Isso significa dizer que 20 metros quadrados seriam mais ou menos R$ 27 mil que sairia essa casa. O que está incluído nesse custo? Está incluído a mão de obra do pedreiro, do eletricista, do hidráulico, do carpinteiro que vai fazer a estrutura do telhado, enfim, toda a mão de obra utilizada nessa casa. E o material, desde a fundação até o telhado e o acabamento. Então, para eu calcular o custo de uma casa, e é só eu multiplicar o valor do CUB com o acabamento que eu quero dar nessa casa pela quantidade de metros quadrados que vai ser a minha construção. Só que esse valor pode variar muito. Primeiro, ele varia em cada região do Brasil. Tem regiões onde fica mais difícil chegar o material de construção, o transporte é mais difícil, então o frete é mais caro, aí certos materiais são mais caros. Outros lugares tem tudo muito à mão. Também pode variar muito com relação à mão de obra. Há lugares em que a mão de obra é abundante. Mas se é um lugar, por exemplo, onde a mão de obra é mais difícil e mais rara, mais escassa, ela pode ser uma mão de obra talvez mais cara. Porque é a lei da oferta e da procura. Quanto mais oferta, mais baixo o preço. E fica muito difícil a gente dizer exatamente quanto vai ser o custo de uma casa. Primeiro, como eu disse, varia por região. Segundo, varia de acordo com o que a pessoa tem disponível na mão. Digamos, o morador dessa casa, ele sabe fazer a parte elétrica, por exemplo, de uma obra. Então ele não vai gastar com eletricista. Existe também o sistema de mutirão, aquele sistema onde vários vizinhos se reúnem para ajudar a construção da casa de um, e depois vários se reúnem para ajudar a construção da casa do outro. É um sistema colaborativo em que todo mundo sai ganhando. Ninguém gasta com mão de obra. Existe aquele outro sistema que a pessoa trabalha durante toda a semana e no fim de semana ela mesma vai fazendo a sua casinha aos poucos.
também não vai gastar com mão de obra. E assim por diante. Esse custo que a gente calcula é o custo médio para se poder fazer uma estimativa. Se a pessoa tiver algum dos itens que constam ali no custo, ou seja material, seja mão de obra, vai baratear esse custo. Bom, agora para você que não sabe nem por onde começar, não sabe quantos metros quadrados vai ter sua casa, não sabe quanto de dinheiro vai precisar pedir emprestado ou disponibilizar, enfim. Então assim, a minha sugestão, se você economizou um dinheiro, guardou lá na sua poupança durante alguns anos e tal, e tem lá um valor para fazer uma casa. Vamos supor assim, vamos chutar um valor qualquer para a gente poder fazer um raciocínio juntos aqui. Vamos supor que você tenha guardado 30 mil reais. Se você dividir pelos 1.370, que é o valor do CUB, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo. Estou querendo dar um exemplo para a gente fazer um raciocínio juntos, depois você faz os seus cálculos aí na sua casa. Divide esses 30 mil reais pelo valor do CUB, digamos que seja uma casa simples, que é 1.370, você vai conseguir fazer uma casa de 22 metros quadrados, mais ou menos. Então, um outro raciocínio que dá para fazer é o seguinte, eu preciso de uma casa de 50 metros quadrados. Então você faz o contrário, 50 vezes os 1.370 do CUB. Você vai chegar num valor de 68.500. Então, para fazer uma casa de 50 metros quadrados, você vai precisar de 68.500 reais. Existem aquelas pessoas também que não conseguiram fazer uma economia, mas a pessoa quer pedir um financiamento. Então, minha sugestão seria o seguinte, vá até o banco que você pretende pedir o financiamento, converse lá com o funcionário, explique, mostre qual é a sua renda e ele vai lhe dizer o seguinte, o banco com essa renda pode lhe oferecer 100 mil reais, vamos supor. Ah, a senhora vai pagar durante 30 anos uma prestação de X, então o banco pode lhe emprestar 100 mil reais. De que forma esse cálculo pode ser feito? Pega os 100 mil reais, divide pelo valor do CUB, e no caso eu estou fazendo o cálculo aqui para o nosso raciocínio de 1.370, vai dar uma casa de 73 metros quadrados. Então essas são formas de você calcular o valor que vai sair a sua casa e a disponibilidade de dinheiro que você precisa ter. Uma outra alternativa que muita gente faz também é isso, vai fazendo aos poucos. Faz quando terminar o dinheiro, tenta organizar de uma forma que possa ficar alguns cômodos prontos para que você possa morar neles e não depender mais de aluguel e poder assim continuar guardando um dinheiro para continuar essa obra. Agora, uma dica eu quero deixar aqui. Tudo que é feito com planejamento tem muito mais chance de dar certo. Então, se você planejar quanto dinheiro você pode investir, quanto dinheiro você pode pagar de prestação, no caso de um financiamento, o quanto dinheiro você tem guardado, e fizer esse cálculo, vamos supor que nesse caso você tem condições de fazer uma casa de 50 metros quadrados, mas o seu dinheiro dá para fazer uma de 30. E você não quer abrir mão da casa de 50. Então procure fazer de uma maneira que você levante, por exemplo, faça a fundação de toda a casa, faça a alvenaria de toda a casa, que é a parte de tijolos e tudo mais, faça o telhado ou a laje, alguma coisa assim que você vai fazer na casa para cobrir. Na hora de fazer o acabamento, você vai fazer numa parte da casa, num quarto, mais uma cozinha, mais um banheiro, vamos supor assim, para você poder morar e ficar livre do aluguel e poder guardar mais dinheiro para poder terminar os outros cômodos dessa casa. Então meu recado é o seguinte, planeje a sua obra, planeje as suas finanças, veja quanto você tem, veja quanto você pode adquirir de dívida e depois procure um profissional, se você puder, que lhe ajude a fazer um projeto bacana para essa sua casa, porque aí você tem um planejamento. Você tendo um projeto completo dessa casa, você pode ir fazendo aos pouquinhos, mas você tem assim uma meta para chegar. Não, o dia que eu terminar todo esse projeto, minha casa está pronta. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouco das suas dúvidas, mas você pode continuar colocando as suas perguntas aí embaixo no vídeo. Eu vou responder todas na medida do possível com o maior prazer. E também quero aproveitar para dizer o seguinte, eu leio todas as mensagens de vocês, mas está ficando um pouco difícil para eu responder todas. Eu ainda estou conseguindo, mas já está ficando um pouquinho difícil porque são muitas. Mas vocês podem ter certeza de que eu leio todas. As sugestões eu acolho com o maior carinho e elas me ajudam a crescer e me ajudam a tentar melhorar para os próximos vídeos.
E as respostas, tanto aos comentários no vídeo quanto nos e-mails, eu vou respondendo à medida do possível. Não fiquem chateados comigo se eu demorar uns diazinhos, é que realmente às vezes acumula bastante coisa e fica difícil a gente dar conta. Muito obrigada por me acompanharem nos vídeos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se gostou dessas dicas, dê um curtir aí embaixo, isso ajuda no crescimento do canal. E compartilhe esse vídeo com seus amigos que você acredita que precisem ou que vão aproveitar de alguma forma essas dicas. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!